Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Ceará, tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Olha só, um abraço aí pro Anderson, tá? É torcedor do Vozão. Estive com ele ontem numa live. Falou que é fã do trabalho do José Novaes. Fico-lhe muito grato aí. E manda um abraço pra ele, simbolizando um abraço pra toda a torcida aí, do Vozão. Para os torcedores e torcedoras deste clube fantástico, maravilhoso, do futebol brasileiro. Um clube que engrandece muito o Brasil, a história do futebol brasileiro, com uma torcida realmente sensacional. Diferenciada, né? Que não merecia ter, né, o seu clube do coração, a sua equipe na Série B do futebol brasileiro, né? Então um abraço aí pro Anderson e um abraço para todos os torcedores e torcedoras do Vozão. Eu quero tratar nesse vídeo com vocês sobre questões básicas que podem ajudar o Vozão a voltar para a Série A ao final de 2023 para as disputas de 2024 da primeira divisão. Evidentemente que a melhor situação possível seria a saída do Robson de Castro, do comando ali, da presidência do clube, mas infelizmente isso não vai acontecer, provavelmente não vai acontecer, tudo indica que não vai acontecer. Estamos falando de um dirigente encastelado, que perdeu completamente a noção do que é o seu próprio clube, a dimensão do que significa o seu próprio clube e também o entendimento, né, da conexão que o Ceará tem com o povo, gente, com a torcida, gente. Ele perdeu de vista isso aí, né? E quando ele perdeu de vista isso aí, ele começou a fazer só M, né? Aí começou a fazer só aquilo lá que a gente faz. Quando a gente é criança, o pessoal fala que faz o 2, né? Ele só começou a fazer o 2 aí na presidência do Vozão, né? Infelizmente. Agora, é muito provável que ele fique, como eu já pontuei, e como vocês sabem. Então, mesmo com o Robson no poder, na presidência, ainda assim é possível subir? É possível a equipe do Ceará voltar à Série A ao final de 2023? Por certo que sim. Ainda que com a presença dele, é possível sim. Para tanto, situações muito básicas aí precisam acontecer. Vamos a elas, vamos a algumas delas aqui, analisando o que costuma ser essencialmente a Série B, pensando até mesmo no que for a Série B nos últimos anos, né? Então vamos a algumas situações básicas aqui. A primeira delas, gente, a ser vital, reformulação no elenco do Vozão. Parece pouco, mas é muita coisa. É muita coisa. E vou falar para vocês por que é muita coisa. Primeiro, por mais absurdo que pareça, na Série B, uma equipe não pode ter um time não pode ter um elenco de Série A, né? Nem sempre funciona. Porque aquele jogador tal, mais tarimbado, ele provavelmente vai perder o foco. Lembremos do Rodallega, né? No Bahia, jogou uma temporada fantástica em 2021 pelo Esquadrão, e na temporada de 2022 da B não jogou absolutamente nada, gente. O que acontece? Às vezes o jogador muito tarimbado, né, ele perde um pouco o foco, né? Sobretudo quando, assim que a equipe cai, ele começa a ter ali muita possibilidade de sair, e ele não sai e continua ali na equipe. Mas não é somente por isso, não. Série B é um tipo de competição em que mais do que a Série A também ocorre na Série C. Também ocorre até mesmo na Série D, também ocorre em outros países da América Latina. É aquele tipo de competição em que o elenco precisa ser muito homogêneo. É muito importante que o elenco tenha ali uma pegada de humildade, de coesão, né? De respeito mútuo, né? E de homogeneidade mesmo, né? Ou seja, não pode ter jogadores muito diferentes ali, jogadores com salários muito altos e diferentes do salário dos outros. Por quê? Porque em geral aqueles jogadores que seguram a onda, né, gente, que carregam o piano, eles não vão jogar por esses jogadores tarimbados na Série B. Na Série A até que jogam, né? Até porque a visualização sobre o trabalho deles em campo é muito maior, muito mais presente. Na Série B, essa visualização se reduz drasticamente. Há uma tendência muito grande a que os jogadores ali não carreguem piano para aqueles jogadores mais tarimbados que têm um salário muito diferente do salário que eles ganham. Entende? Então, é necessário. Mesmo o Steve Mendonça, que foi um cara fantástico aí, o melhor, né? O melhor do Ceará em 2022, talvez seja interessante ele sair. É um cara que tem mercado e que talvez possa perder muito o foco no Vozão em 2022. É complicado falar isso, eu sei, mas é importante sim pensar no elenco homogêneo, né? Além disso, o próprio Vina talvez tenha que sair também, e outros jogadores. Agora, reformular significa trazer jogadores importantes, né? Significa também trazer... Agora, como jogador importante, pagando menos, né? E para ganhar um salário razoável, não tão alto como o Ceará praticou na primeira divisão. Para tanto, é necessário ter eficiência na busca desses talentos. E para tanto, é muito importante que o homem do futebol do Ceará, né, faça um trabalho interessante de proteção
né? E promoção até de prestígio e legitimização aí do trabalho do scout do clube. O scout precisa funcionar. E acho que o Juliano Camargo é um cara muito, muito bom para fazer esse tipo de coisa. Porém, para que o Juliano Camargo funcione, e como eu já falei em outros momentos, para mim foi a grande contratação do Ceará nessa temporada, foi o Juliano Camargo, até mais do que o técnico Gustavo Morínigo. Para que ele funcione muito bem, ele precisa ter o trabalho dele respeitado. Este é um ponto interessante da Série B. Né? Dirigente, o presidente não pode assumir o poder como o Robson gosta de assumir. É claro que esse ponto aí tá fora daquela questão que eu falei, né? Apesar do Robson. Mas infelizmente não dá para deixar de lado essa questão aí. O Robson precisa deixar, né, o Juliano Camargo trabalhar, né? Bom, agora reformular significa o seguinte: precisa buscar jogadores interessantes sem muito dinheiro. Precisa buscar jogadores para um salário razoável. Mas para tanto, como é que eu faço isso? Tem que ter inteligência e eficiência na gestão. Eficiência, que foi tudo o que o Vozão não teve até então. Mas que acho que poderá ter muito mais agora em função da presença, da reformulação ali no departamento de futebol. Tá? Agora, quando é que essa reformulação tem que acontecer? O mais breve possível, gente. Até porque é necessário saber quem vai sair. Para quê? Para saber quem vai chegar. Né? Para a gente ter os claros ali na equipe e saber quais jogadores podem e precisam chegar para a equipe. E quando isso tem que acontecer? Como eu disse, o mais breve. Por quê? Não somente porque a equipe precisa ser formada antes, mas também porque, como nunca, gente, os clubes brasileiros vão ter uma pré-temporada interessante, vão ter tempo para se preparar. E importa demais, nesse caso, que as contratações cheguem o mais rápido possível, né, para que esses jogadores se entrosem e para que a equipe seja formada e ganhe consistência ali para o começo da Série B. Os jogadores não podem chegar, gente, em fevereiro ou março. Tem que chegar o mais rápido possível. Mas por que isso também é tão importante? Ora, isso é tão importante porque o Ceará não pode entrar em disputa, em leilão para o jogador. O Ceará vai perder para equipes da Série A neste momento se entrar em leilão. E, para tanto, precisa ir atrás dos jogadores agora. Neste momento em que outros dirigentes de outros clubes estão demorando a buscar reforços para suas equipes. Também vão fazer isso a partir de dezembro, a partir de janeiro. Então, vai sair na frente o Ceará se começar a buscar esses jogadores agora. Né? E isto é o que tem que ser feito o mais rápido possível. Um outro ponto interessante. Pressão ao vestiário. É muito importante que o vestiário seja protegido. Né? E acho que o trabalho do técnico é essencial, mas o departamento de futebol, de certa forma, também vai ter que agir em relação a isso. Né? Sabe quando o time perder na coletiva, importa muito que o dirigente esteja presente ali na coletiva também junto com o técnico. E acho que nesse ponto aí, independente do Robson de Castro, o Juliano pode ajudar também um pouco mais aí o Gustavo Morínigo. A pressão no vestiário precisa ser coibida ao máximo possível, gente. E a pressão ao trabalho também. E neste ponto o Ceará tem aí um desafio enorme pela frente, né? O Ceará vai disputar o campeonato, né, local, né? Até assim, não pode perder para o Arquival, evidentemente. É uma questão de honra. Então é muito importante que, se perder, né, essa pressão ao vestiário não fique muito forte a ponto de atrapalhar o projeto do técnico Gustavo Morínigo. E por que eu estou falando isso? Porque, na minha opinião, o Ceará vai entrar muito, muito fragilizado em relação ao seu arquival para a disputa do Campeonato Cearense. Em virtude de que o Ceará está montando a sua equipe, estará montando a sua equipe perdendo jogadores. E é muito provável que rapidamente não consiga com esta montagem, se ela acontecer, a qualidade necessária para duelar contra um rival que está muito bem, terminou muito bem, né? E que, além de manter a sua base, ainda está indo ao mercado para contratar jogadores. Ou seja, a possibilidade de que o Ceará perca o Campeonato Cearense para o arquival é realmente muito plausível, gente. É muito plausível, é muito possível de acontecer. E se isso acontecer, tem que haver proteção ao trabalho do técnico Gustavo Morínigo. Ok, gente? Salário, Josa. Salários é uma questão importantíssima. Isso também vai ao encontro da permanência ou não de alguns jogadores ali no Ceará. Porque os salários precisam ser pagos em dia, gente. É isso mesmo. Vamos lembrar daquele Náutico, acho que em 2021, que no primeiro turno foi espetacular. Era uma das melhores equipes jogando bola no futebol brasileiro, gente. No segundo turno, foi um negócio horroroso o Náutico. Você sabe por que isso aconteceu? Dentre outras coisas, por causa de salário. Porque os meses pararam de ter 30 dias. Começaram a ter 45, 60 e tal. Isso derruba qualquer equipe na Série B. Por isso que é muito importante pagar muito menos para alguns jogadores e pagar em dia do que bancar altos salários e ter mês aí, né? O mês for de 45, 60, 70 dias, como tem acontecido em algumas equipes da Série B.
né? Então a base, promoção da base é um outro ponto. Ela precisa acontecer, mas com eficiência, para que os jogadores da base consigam ser integrados ao elenco principal e render. Agora, ao mesmo tempo que esses meninos precisam ser cobrados, né? Eles precisam ser cobrados, mas sem essa coisa do protagonismo. Eles não podem ter o protagonismo, né? Ou seja, o trabalho da promoção da base precisa acontecer agora com muita eficiência, né? Então eu acho que isso foi justamente por isso que o Cruzeiro também subiu, por causa desse trabalho de proteção da base, e foi também por causa disso que o Cruzeiro não subiu em 2021 e em 2020, porque eles tratavam muito mal a sua base, que apresentava muitos jogadores talentosos. Então a proteção e promoção da base precisa ser feita com muita eficiência neste momento, tá bom, gente? Bem, uma outra questão importante aí tem a ver com o mando de campo, né? Os mandantes realmente costumam subir. Vamos analisar aqui. O Cruzeiro teve 91,67% de aproveitamento nessa temporada. O Grêmio foi o segundo com 79%. Né? O terceiro, na verdade, foi o Vasco, gente, com 77%. Mas o Vasco, pelo elenco que tinha, precisava ter um aproveitamento muito maior que esse. Né? Agora, justamente por ter tido problemas em casa, o Vasco quase não subiu. E justamente por ter tido problema em casa, sobretudo no último jogo, que o Ituano também não subiu. Né? O Bahia, gente, foi o quarto colocado em aproveitamento aí, teve 65%. Agora, foi um caso realmente estranho, porque pela forma como o Bahia jogava, o Bahia se dava muito bem fora de casa e conseguia muitos pontos para equilibrar as ações aí. Uma equipe que quase subiu, por muito pouco o Sampaio Corrêa não subiu. Foi o quinto colocado da Série B. O Sampaio teve a quarta melhor, o quarto melhor aproveitamento dentro de casa. Ou seja, é necessário ter aproveitamento dentro de casa. Para tanto, importa muito a conexão com a torcida. Conexão com a sua torcida, infelizmente, foi algo que a gente viu que o Ceará não praticou em 2022. Não por causa dos torcedores, evidentemente, mas por causa da equipe, que parecia realmente desconexa, completamente distante dos seus próprios torcedores. Não havia conexão. Aquele amor, né? Aquela dedicação, aquela entrega que os torcedores passavam da arquibancada para os jogadores, parece que eles não deixavam chegar no coração e na alma deles, e também nas pernas, né? E eles não conseguiam jogar bem dentro de casa. Então, ser decisivo dentro de casa importa muito para o mandante. O Sport, né, que foi o sexto colocado em aproveitamento dentro de casa, não subiu também por causa disso. Importa muito, portanto, ter um ótimo aproveitamento dentro dos seus domínios. Homogeneidade no elenco, paz no vestiário, tranquilidade, pagamento de salário em dia. Essas questões são vitais, gente. Promoção da base para mesclar jogadores da base, jovens com alguns bons talentos descobertos e com ótimo custo-benefício, são aí situações básicas que o Ceará vai precisar praticar em 2022 para conseguir subir, né, em 2023 e subir ao final de 2023 para disputar a temporada de 2024 na Série A, que é o lugar por excelência deste que é um dos maiores clubes do futebol nordestino, cearense, né? Nordestino e também brasileiro, gente. E você que torce para o Vozão precisa entender isso. O seu clube é um dos maiores do Brasil. E até por causa disso não pode e não deve seguir na Série B do futebol brasileiro. Curtiu o vídeo? Deixa o like, divulgue para os seus amigos e se inscreva aqui no canal do Josa Novaes. Tá bom, meus amigos? É isso aí. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo aí. Até o final.